Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ter a nossa terceira aula e vou começar a projetar para vocês. Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre previsão do tempo. Eu sou a professora Gabriele Simon e vou estar ministrando essa aula hoje para vocês. Vamos lá. O que é uma previsão do tempo? A previsão do tempo, ela sempre foi um elemento de grande importância para a humanidade, pois várias atividades dependem dessas condições climáticas, né? Em especial a agricultura. O desenvolvimento tecnológico, ele proporcionou maior eficácia nos resultados da previsão do tempo, satélites artificiais, computadores e programas, para coletar dados para a previsão do tempo. Atualmente, nós temos acesso a informações acerca do comportamento atmosférico através da precisão do tempo, e em decorrência das facilidades da telecomunicação, temos contato por meio da televisão, dos jornais, do rádio, da internet, entre outros. Então, é a partir desses meios de comunicação que a gente consegue ver a previsão do tempo. Se hoje vai chover, se vai fazer sol, se amanhã vai fazer sol, se vai chover. Então, no jornal, a gente sempre lê ali que a previsão do tempo. Na televisão, no noticiário, eles sempre falam a previsão do tempo para as cidades. No rádio, a gente também escuta. Na internet também, quando a gente pesquisa a previsão do tempo para determinado local, a gente acha. E para se obter a previsão do tempo, é necessário que ocorra um monitoramento das massas de ar durante 24 horas por dia. E essas informações sobre a temperatura, a umidade, pressão do ar, velocidade do vento, também são coletadas. Então, tem toda uma grande massa de informações, vamos dizer assim, que para chegar na previsão do tempo. Então, entra aí a velocidade do vento, quantos quilômetros por hora vai estar de vento, umidade, a temperatura, né, quantos graus. E em seguida, todos os dados são calculados em computadores modernos, que estabelece a previsão do tempo em até 90% de precisão. Então, não é 100%. Tá lá, vou ler, hoje vai chover. Quer dizer que vai chover? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é 90%, não é 100% exato. Então, tem uma margenzinha de talvez. Talvez chova, talvez não chova. Mas geralmente sempre acertam. O profissional que realiza tal estudo é o meteorologista, que a partir das análises de dados, como a temperatura diária, a umidade, a pressão dos ventos, ele consegue realizar um cruzamento de dados desses elementos, da umidade, temperatura, vento, e fazer a previsão do tempo. E assim ele fornece as informações dos dias que vão chover, dos dias que vão fazer sol, dos dias que vão nevar em alguns lugares, e qualquer outra variação climática, seja uma tempestade, um tornado, um furacão, desses mais graves, né, mais elevados. A coleta das informações ou os dados são feitas nas inúmeras estações meteorológicas. E nessas estações tem vários lugares no mundo. Então, não é uma estação só para medir a temperatura do mundo inteiro, de todos os lugares. Então, temos várias estações meteorológicas. E esses lugares, eles são específicos para realizar as previsões do tempo. Onde eles são instalados? Tem aparelhos, como o termômetro, que ele mede a temperatura. Essa primeira figura aqui é o termômetro, ele mede a temperatura. Também é usado quando a gente está com febre, né? A mamãe coloca o termômetro debaixo do nosso braço, no médico mesmo, para medir nossa temperatura. Então, é para ver o calor, para medir a nossa temperatura.
O anemômetro, ele mede a velocidade do vento, que é dessa segunda figura aqui. Ele gira conforme o sentido do vento. Então, se o vento está vindo de lá, esse aparelho, ele vai girar assim, tá? E o pluviômetro, que é essa terceira figura, ele serve para medir a quantidade de chuvas. Então, aqui ele tem uma marcação de 5, 10, 15, 20, é quantos milímetros choveu. Já os higrômetros, eles medem a variação da umidade relativa do ar. Esse aparelhinho aqui, o quarto aparelhinho, penúltimo. Aqui no meio e em cima, ó, essa numeração de cima, 27,9 graus, é a temperatura interna do aparelho. Então, é a temperatura que está o aparelhinho de medir. E a temperatura que está aqui no meio, 27,3, é a temperatura que está medindo aqui de fora, do ambiente. Uhum. E como é que ele mede essa temperatura? Através desse pedacinho aqui, tem o fio, e esse pedacinho aqui na ponta, você vai deixar assim para fora, e ele vai medir a temperatura. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. E já essa porcentagem aqui, 62%, é a umidade do ar. Então, ou seja, esse aparelho, ele mede a temperatura e a umidade do ar. Então, é muito legal. Ó, esse aqui é o higrômetro. Lembra que ele mede a variação da umidade relativa do ar. E ele também mede a temperatura do ambiente. Mas está marcando 24,5 graus. Lembra que eu falei que a primeira, aqui em cima, igual tá aqui na imagem, marcando, é a temperatura que está dentro do aparelhinho? Então, está 24,6 graus. Já essa aqui do meio, está 29,5, é a temperatura aqui de fora. É a temperatura aqui do meu ambiente, aonde eu estou. Não é lá fora na rua, lá fora no sol. Não, é aqui dentro, aonde no local que eu estou. Então, com essa parte aqui, esse cabinho, eu vou segurar e vou esperar. Vou ver quantos graus está medindo aqui onde eu tô, aqui na minha sala. Tá marcando 29,4 graus. E já aqui, lembra que essa aqui embaixo, porcentagem, que mostra quanto de umidade que tem no ar? Então, aqui tá medindo 60% de umidade. E aqui na imagem, olha que legal, tá marcando 62%. Que coincidência, né? Ó, 61%. Ele vai alterando de pouquinho em pouquinho até estabelecer, até ele parar num número exato. Ele ficou a temperatura aqui de fora 29,6. Então, e 62% de umidade, olha como já mudou. 73%. Então, ele vai mudando até ele chegar ao valor exato. Ele vai ficar um tempão no mesmo valor. E é esse aí que é o valor exato. E o barômetro, ele é usado para medir a pressão atmosférica, que é essa última figura aqui do final. A previsão do tempo é relevante para a sociedade em suas atividades econômicas, ou até mesmo no cotidiano das pessoas. Na agricultura, a previsão do tempo ela é utilizada para o planejamento do plantio e colheita de lavouras e também para prevenir contra a chegada de geadas, granizo e secas. Então, por exemplo, o meteorologista vai lá, chega para o agricultor e fala: ó, daqui 5 dias vai cair uma geada muito forte. Então, o que o agricultor ele faz? Não vou plantar durante esses dias. Vou deixar a geada passar para daí eu fazer minha plantação. Porque isso vai interferir na plantação, vai estragar a plantação. Tanto é que se o agricultor ele plantar o plantio de milho, por exemplo, e dá uma seca muito forte, não chove nada e o clima fica extremamente seco, o milho vai morrer. Então, o agricultor ele vai perder todo o milho. Seja o milho, seja a soja, o que ele for plantar. Se
tem essas previsões de geada, granizo, de secas, período que vai chover muito também, vai ser muito ruim para o agricultor, porque ele vai perder a plantação dele. O conhecimento das condições do tempo é fundamental para escolhermos também as roupas adequadas conforme a temperatura. E também para auxiliar a gente em viagens de passeios, para evitar de algum ambiente durante períodos chuvosos. Por exemplo, quando está muito quente, muito calor, você pode ir para a praia, né? Você sabe, pode ir para a praia. Quando está muito frio, como é que você vai para a praia? Não tem como você ir para a praia. Não tem como você vestir um biquíni, uma roupa de banho para ir para a praia, porque está muito frio. Então, as condições do tempo servem para a gente ver que roupa que eu vou usar hoje. Hoje está fazendo 10 graus, tá muito frio. Eu vou usar um short e uma blusinha? Não, eu acho que é melhor eu usar uma calça e um casaco, porque tá muito frio. E essas informações, elas também auxiliam na identificação antecipada de possíveis fenômenos atmosféricos, que pode causar grandes danos, como, por exemplo, os furacões, os tornados, as nevascas, que em lugares que nevam muito, quando tem esse período de nevasca muito forte, as pessoas não conseguem nem sair de casa para trabalhar, porque o carro está todo coberto de neve, a rua toda coberta de neve, e como é que as pessoas vão sair para trabalhar? Vai para a escola? Não vão. O tempo e o clima. Qual que é a diferença? O tempo e o clima são dois conceitos distintos que frequentemente a gente confunde. A gente acha que é a mesma coisa tempo e clima, mas não é. Na meteorologia, existe uma diferença entre esses dois conceitos que tem a ver com a escala temporal que eles envolvem. O tempo. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Ou seja, o tempo ele consiste na mudança de um curto prazo da atmosfera, que pode ser de minuto a minuto, ou de hora em hora, ou de dia em dia. Por exemplo, a passagem de uma frente fria provoca mudança rápida do tempo, e passa de ensolarado para chuvoso, do nada, além de diminuir a temperatura do local. Ou seja, hoje, à tarde, pode estar 30 graus, muito calor. Se tiver vindo uma frente fria, do nada pode fechar o céu cheio de nuvens e começar a cair chuva, e começar a chover. E aí fica mais fresco. De antes que a gente estava com 30 graus, a gente pode estar com 24, 25 graus, né? O clima. O clima é a medida do tempo meteorológico observado para uma certa região. O clima. O clima é a medida do tempo meteorológico observado para uma certa região e período de tempo. Então, uma certa região, um certo período de tempo. Quando se fala em clima, a gente está olhando para as médias de temperatura, precipitação, umidade, velocidade do vento, fenômenos como os nevoeiros, as tempestades, as nevascas e outras medidas do tempo que ocorrem durante um longo período, em um lugar particular, em um único lugar. Não é generalizando em todos os lugares, é em um único lugar. Por exemplo, o clima tropical, que abrange grande parte do território brasileiro. Ele é caracterizado por estações bem definidas. Ele tem uma estação fria e uma estação mais seca, que é o inverno. E a outra estação é a quente e chuvosa, que é o verão. Vamos falar um pouquinho das nuvens. As nuvens, elas são aglomerados visíveis de partículas de água nos estados líquido ou gelo. Esses aglomerados, eles ficam suspensos na atmosfera, podem conter também partículas de poeiras, fumaças, vapores industriais. Por isso que não é muito legal a gente tomar banho de chuva, né? Você não vai estar limpo, não é que nem um banho normal. Você vai continuar sujo.
foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, agora a gente vai passar para a atividade, tá? Vou mostrar a atividade para vocês. Ó, a gente terá duas atividades. A primeira atividade é essa daqui. Vocês vão colocar o nome de vocês e a data. Ah, o que eu vou fazer nessa atividade, professora? Vocês vão analisar esse quadrinho aqui. Analisar o quadrinho. Tem os dias, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. E tem aqui, de manhã, tarde e noite, de todos os dias. E a gente tem a temperatura mínima e a temperatura máxima. Essas figuras de sol, de nuvem, o que quer dizer? Essa na segunda-feira, que tem só a imagem do solzinho, quer dizer que vai ser calor. Vai ser calor a manhã inteira. Já aqui na terça, tá uma nuvenzinha e um solzinho, quer dizer que vai estar nublado. À tarde também vai estar nublado. Na quinta, olha aqui como já muda. De manhã, parece que vai chover. À tarde já vai estar mais nublado. E à noite vai chover de novo. Então, vocês vão responder as questões. São 6 questões. E eu vou ler com vocês agora. A questão 1. Qual a temperatura máxima e mínima na quinta-feira de manhã? Vocês vão vir aqui na quinta-feira de manhã e vai me dizer qual é a temperatura máxima e qual é a temperatura mínima. Só do período da manhã. Na 2, que dia da semana a temperatura mínima estará mais baixa? 3. Que dia da semana ficará com 29 graus de máxima o dia todo? Então, vocês vão subir aqui, olhar dia por dia e ver qual dia vai estar 29 graus de máxima o dia inteiro, de manhã, à tarde e à noite. 4. Que dia da semana estará previsto chuva o dia inteiro? 5. Que dia da semana a temperatura máxima estará mais alta? Na 6. Como está o clima agora onde você mora? Então, vocês vão ou na internet, ou escutar falar na TV, no jornal, que temperatura que tá o clima, e não esqueçam de colocar o período que é. Você vai, eu escutei na TV que hoje tá 29 graus. Então, hoje de manhã, vou colocar manhã, 29 graus, e aonde você mora. Você mora aqui em Tangará, você mora em outra cidade. E na segunda atividade, vocês também vão colocar o nome e a data. E a gente vai ter 5 questõezinhas. Essas vão ser um pouquinho mais demoradas de responder. A número 1. Quais são os aparelhos utilizados para a previsão do tempo em uma estação meteorológica e qual a função de cada um? Lembra que a gente falou na aula anterior. A gente falou sobre cada um, o termômetro, todos esses. Explique a importância da previsão do tempo para a sociedade. A gente também falou isso na aula. 3. Como é chamado o profissional que realiza o estudo da previsão do tempo? 4. Qual a diferença entre tempo e clima? E explica. E 5. Escreva um tipo de nuvem para cada classificação. Altas, médias, baixas e desenvolvimento vertical. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá? Realizem as atividades certinho. E até a próxima.